Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a transmissão dessa devocional online. Que o Senhor possa abençoar você desde já, neste dia que estamos aqui transmitindo, é o dia do Senhor, é um domingo, e nós estamos fazendo essa devocional para que nesses dias de pandemia nós possamos ser pastoreados por Deus na sua palavra, ainda que nós tenhamos limitações nesse mundo, obstáculos e adversidades que parecem nos impedir de adorar a Deus, ainda assim, nós temos a palavra dele e o poder que Deus garante emanar por meio da sua palavra quando ela é exposta, quando ela é recebida em nossos corações. E nós esperamos que essas devocionais possam alcançar você, alcançar a sua família, encorajá-lo e fortalecê-lo. Nesses dias nós temos estudado os Salmos de Romagem, salmos tão importantes na história do Antigo Testamento, na história do povo de Deus, e hoje nós vamos estudar de forma muito breve e reflexiva no Salmo 122, versículos 1 a 9, uma oração pela paz de Jerusalém, cântico de romagem de Davi, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Farei nesse momento uma oração para que sejamos iluminados na instrução da palavra de Deus. Senhor Deus, tua palavra, que é vida, que é viva, que é eficaz, ela está sendo aqui lida com o desejo dos nossos corações de que possamos reter algo da parte do Senhor, de que possamos aprender os teus caminhos e possamos também viver e aplicar em nossos corações e em tudo o que fazemos na nossa vida as verdades eternas que são capazes de sustentar, de fortalecer e de trazer coragem ao coração muitas vezes desanimado. Fala a nós, Senhor, cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão engajados em fazer a palavra e a verdade conhecidas. Em nome de Jesus. Amém. Quando você está longe de casa, o que são aquelas coisas que nós sentimos saudades? O que você sente saudade? Eu lembro que eu morei um tempo fora do nosso país e eu lembro que eu sentia muita saudade de algumas coisas, né? Algumas muito importantes e outras assim pessoais. Eu sentia falta dos temperos brasileiros, sentia falta das sobremesas, da paçoquinha, do pé de moleque, do leite condensado, sentia falta dos amigos. Sentia falta da minha igreja na qual eu cresci, nasci, dos amigos que ali se tornaram família. A gente percebe o tanto que nós somos ligados à nossa identidade de uma terra, de um país, de uma cidade, quando nós estamos longe. O povo de Israel, nas Escrituras Sagradas, muitas vezes é chamado de um povo peregrino. É um povo que aprendeu a viajar e a viver em transição. E isso aconteceu, talvez o que mais vem à memória, é quando o povo de Israel passou bastante tempo no deserto, quando eles saíram do Egito. E naquele momento que eles estavam no deserto, o texto vai nos lembrar lá em Êxodo que eles sentiram falta de muita coisa. Eles sentiram falta das cebolas do Egito, sentiram falta talvez de certos costumes. E muitos deles ali se sentiram desanimados nessa peregrinação de fé, pois haviam saído com base em promessas que Deus havia dado a Moisés, de que esse povo herdaria uma terra de promessa. Mas Deus agora queria que esse povo não olhasse somente mais para trás, para o que eles perderam, mas para frente, para tudo o que eles herdariam em Deus, em Cristo Jesus também no futuro. E esse futuro glorioso era representado por uma cidade que entrou na história do povo de Israel, a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém. Essa cidade que representava não tudo o que eles perderam, mas tudo o que eles ganhariam em Deus. E eu te pergunto, o que é que o nosso coração peregrino, nesse momento, nesse mundo tão desértico, assolado por toda sorte de aflição, o que é que o nosso coração mais anseia? O que é que parece que nós perdemos, mas o que é que nós de fato estamos ganhando e ganharemos eternamente no Deus que prometeu nos sustentar?
Esse texto de hoje é um salmo de romagem, um salmo daqueles que estão indo para Jerusalém, para a cidade de Deus. E o que é que eles esperam encontrar ali, que Deus os oferecerá, que ninguém e nada poderá os oferecer pelo resto dos seus dias? Três coisas. Três coisas que o coração peregrino certamente anseia: alegria, comunhão e paz. A cidade de Deus, a presença de Deus, ela nos dá três coisas. De novo, alegria, comunhão e paz. Esses são os três pontos da nossa devocional. Veja, primeiro, alegria. O texto nos diz aqui, logo no início, que o salmista Davi expressa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi agora passa a registrar esse texto. Nós não sabemos exatamente quando na história de Israel essas palavras foram escritas, mas ele está escrevendo de trás para frente. Aqui ele já chega naquele momento que seus pés e o povo estão à porta das portas de Jerusalém, estão ali na entrada, tá? É o que o versículo 2 nos diz. E ali naquele momento Davi se lembra da alegria quando ele foi convocado, quando o povo recebeu esse chamamento: vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, esse salmo tem sido categorizado como um daqueles salmos de Sião. Existem alguns salmos na Bíblia, como o Salmo 46, o Salmo 48, o Salmo 76, que são muitas vezes chamados de cânticos de Sião, cânticos de Jerusalém, porque exaltam essa cidade que representava tanto para o povo de Deus. Era a cidade onde o trono e o templo de Deus estavam ali simbolizados justamente por aquelas edificações físicas do templo que Deus havia ordenado que fosse construído ali. O templo que estava substituindo o tabernáculo, que outrora representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas agora, uma vez estabelecidas as bases de uma nova cidade e estabelecido um novo templo, essa ideia traz um senso de permanência ao coração do povo de Deus. O templo de Deus significa que permanentemente ele decidiu se fazer presente em nosso meio. E isso é motivo de alegria quando nós agora temos a oportunidade de encontrar com Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, eu preciso dizer, essa ideia de ir à casa do Senhor nem sempre é uma alegria automática para muitas pessoas. Eu me lembro muito bem quando meus pais, quando eu era novo, eles iam me acordar domingo de manhã para ir para a igreja. Ora eu estava alegre, ora eu estava bem preguiçoso. E a verdade é que para muitos é uma tarefa árdua essa ideia de ir para a igreja. É vista apenas como uma convenção social, algo que precisamos fazer para sermos cidadãos de bem ou para atendermos o que os nossos pais pedem de nós. Mas veja que neste salmo isso é encarado como um deleite. Para o escritor aqui, para o salmista, isso é uma delícia. Ele não vê somente como uma responsabilidade mecânica, chata, um fardo a se carregar, mas ele se alegra com o povo de Deus. Nós precisamos lembrar que a adoração, ela não pode ser vista somente como um mandamento de Deus, por mais que seja. Deus de fato havia ordenado àquele povo, não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, somente a Deus eles deveriam prestar culto. Mas ao mesmo tempo, isso deveria ser uma alegria. Por que tantas vezes isso não é uma alegria para nós, espiritualmente falando? Por que tantas vezes nós não queremos estar na casa de Deus? Se nós olharmos para o nosso coração, muitas vezes há uma rebelião que se opõe a Deus. Pecados não confessados, pecados não tratados, têm muitas vezes esse poder de nos colocar em oposição com o Criador. Mas também muitas vezes na vida nós nos permitimos esfriar. Paramos de ter prazer naquelas coisas que deveriam ser mais prazerosas. Nos acostumamos com o alimento gostoso que Deus nos dá de alguma maneira e achamos que não mais precisamos dele. Mas principalmente, perdemos a dimensão de que estar na casa do Senhor é estar na presença daquele que prometeu se revelar a nós por meio da palavra, por meio dos cânticos, por meio das orações, por meio de tudo o que é ensinado ali. Deus decidiu estar permanentemente no nosso meio. Então a adoração não pode ser encarada apenas de uma forma mecânica. A nossa atitude para com Deus, nosso relacionamento para com Deus, determinará a nossa visão de adoração. E o quão sérios, o quão disciplinados nós somos quando somos convocados por Deus em sua palavra para estarmos na casa dele. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que nós temos passado por dias difíceis.
Muitos em vários lugares do mundo, hoje mesmo no Brasil, não estão conseguindo, não estão podendo estar fisicamente na presença de Deus. E nós pedimos que o Senhor possa apressar esses dias. Mas eu quero lembrar você que a adoração, ela pode ser feita também na nossa casa. A adoração pode ser feita também no culto familiar, ou quando em exercícios particulares com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós buscamos a Deus e o cultuamos. Veja, nada disso deve substituir o culto a Deus com o seu povo na Assembleia Solene. Mas em dias de saudades, em dias em que lamentamos como aqueles cativos na Babilônia, quando registraram o Salmo 137, que choravam às margens do rio com saudade da presença de Deus, nesses dias nós devemos nos fortalecer espiritualmente, cultuando em nossos lares, cultuando diligentemente. Nós precisamos dessa alegria de estar na casa de Deus. E apenas para te dar mais um exemplo, eu me lembro quando eu via alguns desenhos e via aquela ideia de uma pessoa que vai assoviando para o trabalho ou volta cantando do trabalho dizendo eu vou para casa, agora eu vou. A alegria de Deus deve nos levar assim para a casa de Deus, com alegria, com deleite. Veja que essa é uma cidade que não somente representa alegria, mas em segundo lugar é uma cidade que representa também comunhão. Nos versículos 3 a 5, agora em segundo lugar, o salmista passa a exaltar a glória dessa cidade, que ele diz no versículo 3, é uma cidade que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Veja que aqui ele está descrevendo Jerusalém como uma cidade compacta. À primeira vista, quando nós lemos essa expressão, parece uma cidade muito bem estruturada, muito bem feita, muito bem modelada, segundo o plano que havia sido passado para os seus construtores. Mas é curioso o sentido, ou pelo menos a palavra que o salmista usa aqui, para descrever esse aspecto compacto. É a palavra hebraica kuberá. É uma palavra atípica dentro da engenharia ou dentro da arquitetura. Mas é uma palavra que significa companheiro, ou pelo menos está relacionada a uma palavra no Salmo 119, versículo 63, que tem exatamente a mesma raiz e é significada como companheiro. Ou seja, ela é compacta não apenas pela estrutura das suas paredes, mas pela estrutura do seu povo. É um povo que ali dentro se encontra em unidade de pensamento, em unidade de coração, em unidade de propósito. É um povo que sabe por que mora naquela cidade. Sabe qual é a função daquela cidade. Quando nós pensamos, por exemplo, na cidade de Brasília, a cidade onde fica a Igreja Presbiteriana Redenção, nós pensamos numa cidade que foi planejada. Todo mundo que estuda aí na escola, na Universidade a História de Brasília, sabe que ela, nos seus poucos anos de vida, suas poucas décadas, ela existe porque ela foi concebida para ser a nova capital do nosso país. E ao ser concebida com um propósito, tudo o que acontece nessa cidade, a disposição das suas rodovias, a maneira como seus prédios públicos, seus prédios residenciais, tudo vai cooperar para que essa ideia central de uma capital, que representa uma série de valores, uma série de crenças e uma série de aspirações dentro da nação brasileira, que estejam ali visivelmente representadas. Com Jerusalém não era diferente. Essa cidade não era só arquitetonicamente estruturada, mas o seu povo entendia seu significado. Ela era a capital da adoração. Ela era onde Deus depositava de forma muito especial sua glória, seu favor. E as pessoas que ali moravam entendiam isso. E veja, elas não viam isso somente como um privilégio, como uma alegria, mas viam isso também como uma responsabilidade. O versículo 4 diz que para ali subiam as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Veja, essa expressão, como convém a Israel, literalmente no hebraico ela significa como havia sido decretado a Israel. Essa conveniência era uma conveniência que vinha do que o Senhor exigia deles. Nós mesmos já havíamos lido em outros momentos, em Deuteronômio 16, que 3 vezes por ano os homens do povo de Israel deveriam comparecer diante do Senhor no lugar que ele escolhesse. E todas as festividades que são ali relacionadas, a festa dos pães ázimos, a festa das semanas, a festa das tendas ou festa dos tabernáculos, eram festas que exigiam comparecimento formal do povo de Deus, porque Deus mandava isso. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jerusalém se tornou simbolicamente esse local onde nós comparecemos ordenadamente, de acordo com o mandamento do Senhor.
Isso transforma a nossa visão de culto e de comunhão. É sim uma comunhão de peregrinos de todas as tribos, mas é uma comunhão mandada por Deus. Deus, ele rege sobre essa comunhão e ele espera que nós fielmente, como um povo, não apenas como indivíduos, mas como um povo, estejamos na presença dele, ouvindo ativamente sua voz, alimentando-nos dele por meio dos sacramentos, sendo lavados ali continuamente por meio dessa palavra poderosa para purificar. E tudo isso acontece nessa comunhão regida por Deus. Me vem à mente a ideia de uma orquestra. Você já foi alguma vez assistir uma orquestra e uma orquestra que vai tocar sem maestro? Eu nunca vi uma orquestra sem maestro, mas eu fico imaginando que daria uma boa comédia uma orquestra tocando sem maestro. Cada instrumento fazendo o que pensa, cada um tocando no seu volume, no seu tempo. Graças a Deus as orquestras são belíssimas porque elas possuem um homem com batuta na mão. É belíssimo quando aquele maestro sobe ao seu lugar de destaque, ali ele passa a coordenar desde a afinação dos instrumentos, todos os elementos vão se alinhando, e aí então quando ele pede o silêncio de todos e ele começa a sinalizar o início, a introdução da música, e todos os instrumentos juntinhos passam a tocar de forma bela, sincronizada e assim enternecendo o nosso coração. Nós entendemos que não basta ser bom músico, tem que ser bem regido. Na igreja de Deus você tem muita gente. Mas essa comunhão não é bagunçada. Essa comunhão é regida por Deus. Ele toca os instrumentos dessa igreja, ele tem a batuta nas mãos para dizer como os serviços devem acontecer, como a comunhão deve ser, como o cuidado uns para com os outros. Ele é o cabeça desse corpo do qual nós somos os membros, mãos, braços, pés. E se queremos ser bons membros, ter uma boa coinonia, uma boa comunhão, nós precisamos ouvir o que o regente está dizendo. Essa é a comunhão que agrada a Deus. Essa é a Jerusalém que nós devemos reproduzir com as nossas vidas. Veja que o texto reforça isso de forma muito clara, quando ele diz no versículo 5, que nessa Jerusalém estão ali os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Quando a gente fala sobre tronos, nós estamos falando justamente desse objeto de regência. A linhagem da casa de Davi havia recebido agora essa linhagem monárquica, essa linhagem da realeza. Por meio de Davi e posteriormente de seus filhos também, como Salomão, nós temos um Deus que governa sobre nós. Esse ofício é tão importante, meu irmão, minha irmã. Deus não somente age sacerdotalmente para conosco, ou profeticamente, mas Ele governa sobre nós, cada uma das nossas vidas. Se quer ser uma vida bela, uma vida que resplandece a glória de Deus, é uma vida que deve estar sob o governo da palavra. Do que adianta nós dizermos que Deus é o nosso Senhor e de que somos os seus fiéis súditos, se não estamos dispostos a seguir os seus decretos? Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Se Ele de fato é o nosso Senhor, Ele governa nossas palavras, ações e pensamentos. Ele governa a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, ou a maneira como eu crio os meus filhos na disciplina do Senhor. Ele é aquele que governa as minhas finanças, a maneira como o meu orçamento mensal acontece e minhas prioridades são governadas por Ele. Ele governa lá no íntimo do meu coração, quando ninguém sabe o que eu penso, mas Ele me sonda, Ele sabe quem eu sou. E Ele deseja que eu apresente minha vida diante dele. Esse é o governo de Cristo. Ele deseja fazer isso em cada um de nós. Essa é a comunhão. Essa é a comunhão que agrada a Deus. E veja que o Salmo, ele encerra, e aqui é o nosso último ponto, nosso terceiro ponto, que essa é uma cidade não somente de alegria, não é somente uma cidade de comunhão, regida por Deus, mas é uma cidade de paz. Veja que os últimos versículos, o versículo 6 a 9, dizem assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja que esse salmista deseja que a alegria do Senhor se manifeste na vida do povo, deseja que a comunhão regida por Deus seja uma realidade, mas ele deseja que haja paz nessa cidade. Eu acho que todo governante, como Davi, realmente deseja que haja paz. E você poderia pensar, nós queremos que não haja violência, que não haja criminalidade alta. E sim, as forças policiais devem trabalhar para isso. Mas veja que a paz a qual Davi se refere não é somente uma paz de não termos guerras,
mas é uma paz mais ampla. Essa palavra shalom que é utilizada e esse conceito shalom nas Escrituras descreve não somente uma paz terrena ou mundana, mas o fruto da ação de Deus e da presença de Deus, os resultados palpáveis disso na vida de um povo. Um povo agora que goza de uma prosperidade espiritual que se manifesta também em prosperidade material. De um povo que goza agora de um estado de tranquilidade em seus corações. E veja, essa tranquilidade pode acontecer a despeito das circunstâncias. O povo de Israel era um povo que era frequentemente atacado por inimigos. Era um povo que frequentemente se achava em situações complicadas, à luz da inveja dos povos ao redor. Mas ainda assim Deus podia conceder a eles uma paz no meio da turbulência. Uma paz no meio das circunstâncias mais difíceis. Davi queria que essa paz reinasse dentro dos muros de Jerusalém. Por quê? Para que quando o povo peregrino e atribulado chegasse lá, eles experimentassem o conforto desta casa bem arrumada, o conforto desta casa bem estruturada. E eu quero que você preste atenção num detalhe tão importante nessa shalom que Davi deseja para Jerusalém. Veja que Davi não está somente desejando paz para ele mesmo. Ele não está orando somente em favor próprio. O versículo 8, ele diz, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Eu acho fantástico, meus irmãos, um rei, ele teria toda oportunidade para pensar de forma muito autocentrada. Afinal de contas, ele era o rei. Mas esse rei realmente intercede em favor dos seus irmãos e amigos. Eu acho isso tão maravilhoso, meus irmãos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, por exemplo, Paulo, em Efésios capítulo 6, quando ele vai falar ali no finalzinho daquele texto sobre batalha espiritual, quando ele pede oração por ele pede intercessões, ele está ali nos dando aquela doutrina que vemos lá e aqui sobre a oração intercessória. O que é a oração intercessória? É quando nós intercedemos não somente em favor de nós, mas de outros. Pode parecer isso meio óbvio, mas você já percebeu quantas vezes na nossa vida de oração nós temos essa tendência de pedir por nós mesmos? Pelo que está acontecendo conosco, Senhor, me livra do Covid, Senhor, me dá o meu salário no fim do mês, Senhor, me dá a oportunidade de fazer aquela viagem que eu tanto anseio, ou comprar aqueles objetos que eu tanto anseio. Mas quantas vezes nas suas orações diárias você contempla a necessidade de outras pessoas, a necessidade dos seus irmãos, aquilo que eles estão passando? Eu lembro que eu ficava tão constrangido no período que eu estava no seminário, eu tinha um professor de pregação, ele era um homem de Deus. E ele tinha uma característica que sempre me constrangia. Todas as vezes que eu ia conversar com ele me lembrava, me chamava pelo nome, e ele passava a fazer perguntas sobre a minha vida, como se lembrasse da última conversa que eu tive com ele. Era sempre assim. E aí, de vez em quando, ele tirava o seu caderninho de oração, que ficava sempre assim no bolso direito, dentro do seu terno. E ali, ele tinha as informações que eu havia dito a ele sobre a minha vida, minhas necessidades, meu casamento, meus desafios de se estudar num país estrangeiro. E eu ficava maravilhado de perceber que aquele professor sempre estava orando por mim. Apenas um aluno que ele nem conhecia assim tão bem, tão intimamente. Mas a minha vida estava sendo apresentada diante do Senhor pela vida dele. Ele era um mediador diante do Senhor, ele fazia essa figura. Queridos, que coisa maravilhosa. O rei Davi aqui nos ensina qual é a base da alegria no povo de Deus e qual é a base da comunhão. É quando a nossa comunhão é traduzida em intercessão em favor uns dos outros. Quando nós oramos pelos nossos irmãos e paramos de pensar egoisticamente, Deus realmente gera essa paz na vida de todos e nos leva à unidade, nos leva ao amor. E assim, o tom que ele encerra o Salmo quando ele diz, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Passa a ser o que nós queremos. Nós queremos o bem da casa de Deus para a glória de Deus, nosso Senhor, como ele diz. Mas queremos o bem de Deus na vida dos nossos irmãos. Esse é o shalom de Deus. Meus irmãos, o mundo não pode oferecer essa paz. Nesse momento, todos esses anseios de um coração peregrino são tentativas do mundo de alcançar essas coisas artificialmente. Todo mundo nesse momento quer alegria. Todo mundo quer algum tipo de senso de comunhão com seus outros pares humanos e querem paz. Mas como alcançar coisas nesse mundo que o mundo não pode oferecer? Todas essas coisas só Deus pode oferecer. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de comunhão e Ele é a fonte de paz. Na vida de Jesus,
o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para ser o Salvador dos homens, nós vemos a perfeita expressão de todas essas coisas. Poucas pessoas sofreram tanto como Jesus neste mundo, mas poucas pessoas foram tão alegres como ele. Por quê? Porque a alegria dele não estava condicionada a este mundo, a alegria dele estava condicionada a um senso de obrigação, a um senso de serviço para com o Pai Celestial. Sua adoração, que acontecia de forma disciplinada, acontecia porque ele era um homem regrado no seu relacionamento com Deus, com o relacionamento com o Pai e com o Espírito. E ele adorava a Deus como um judeu e demonstrava aos judeus qual é o tipo de adoração que Deus deseja. Veja que esse era um homem que sabia muito de comunhão. Afinal de contas, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não começaram neste mundo, mas vem desde antes da eternidade. Um trio que está perfeitamente em comunhão dentro dessa substância única e divina. Todos eles são o verdadeiro Deus, mas cada um deles tem comunhão uns com os outros. E o Senhor Jesus Cristo ensinou isso, por exemplo, naquela oração sacerdotal de João 17, quando ele ora ao Pai e pede aos seus filhos, pede a Deus em favor dos seus filhos, para que eles tenham a mesma unidade que Jesus tem com o Pai. Veja que coisa maravilhosa. E Jesus, como Isaías capítulo 9 realmente nos anuncia, ele é o príncipe da paz. A shalom que Jesus nos traz é uma shalom superior. Porque quando nós olhamos para Jesus, ele estava disposto a ir àquela cruz de pagamento de dívida, aquela cruz onde a satisfação da justiça de Deus precisava acontecer. Porque naquele momento e até aquele momento, a situação do mundo era de que o Criador estava em guerra contra a criatura e a criatura em guerra contra o Criador. Por causa da transgressão, do pecado, não havia paz. Mas Jesus fez paz na sua carne, no seu sacrifício perfeito. E ali a shalom de Deus foi perfeitamente alcançada. E agora, nós, os filhos de Deus, somos alcançados com o Espírito que nos traz a paz em nossos corações. E nós podemos usufruir disso. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, eu e você não temos mais acesso hoje aos vestígios arqueológicos, pelo menos não aqui conosco nesse momento, daquela Jerusalém tão gloriosa que havia sido construída e havia sido habitada por Davi e seus conterrâneos. Mas nós temos uma nova Jerusalém. Uma nova Jerusalém em Cristo Jesus, que não é definida apenas por paredes, mas é um povo que é um templo santo, habitado pelo trono daquele que é o rei de direito, o filho de Davi, o executor da justiça. Jesus governa sobre nós. Sabe por quê? Para que eu e você não fiquemos olhando para trás, para as coisas que perdemos no Egito deste mundo. Para que não fiquemos com saudade das cebolas dos faraós desse mundo. Mas para que nós tenhamos em Cristo Jesus e na comunhão uns com os outros, paz e alegria. Que essa palavra possa fortalecer e consolar o seu coração nesse dia. E que cada um de nós possa encontrar em Cristo e na esperança da nova Jerusalém, algo que está lá na frente, algo que possa consolar e fortalecer o nosso coração neste exato momento. E que o Senhor nos dê condições de cumprirmos nossos deveres para com Ele, não de forma mecânica, mas de forma alegre. Em nome de Jesus.